Como a gente viu, a próxima semana ela pode ser um sobe e desce de sentimentos para vocês. Olá, oberiano e oberiana da energia de Áries. Hoje a gente vai falar sobre as previsões utilizando o baralho cigano referente à semana do dia 19 ao dia 25 de janeiro. Você que está ouvindo provavelmente vai escutar ao fundo o barulhinho de chuva. Começou a chover aqui em São Paulo. Acredito que vai se alongar pela nossa gravação, então eu peço aí espero que não incomode vocês, mas é o tempo que eu tenho para gravar. Não quero deixar vocês sem conteúdo, então bora lá. Preparando a nossa mesa, eu senti uma conexão para acender a vela laranja para a energia de vocês, que representa movimento, que representa garra para buscar os objetivos, para realmente se colocar ali em busca da realização daquilo que você vai precisar nessa semana ou daquilo que você já vem desejando e que nessa semana vai destravar. Antes de mais nada, antes de a gente começar essa leitura, eu peço que você gentilmente siga esse canal e curta este vídeo. Se puder hypar ou se puder também encaminhar para outra pessoa que você conhece da sua energia de Áries, agradeço profundamente, porque isso vai ajudar tanto o canal a crescer quanto vai ajudar outras pessoas a se conectarem com essa energia, que eu tenho certeza que vai trazer muitas coisas boas no sentido de estar mais preparado para vencer os desafios dessa próxima semana. Antes da gente seguir para as previsões do dia 19, eu peço que você apoie o seu celular, caso você esteja vendo o vídeo em um mobile. Coloque as suas mãos em posição de gachô, expire e expire para se conectar com a leitura, para que você também esteja aberta a receber as mensagens corretas para essa sua próxima semana. E agora a gente vai falar sobre segunda-feira, dia 19. Vamos lá, arianos e arianas. O cão, a raposa, âncora. Eu vou tirar mais algumas cartas complementares. Urso, flores e cruz. Olha, vamos lá. Na energia da segunda-feira, o que está indicando aqui é... saiu, antes de mais nada, né? Saiu aqui a carta do cão, a carta da raposa e a carta da âncora como tiragem principal. Aí nós temos aqui o urso como complementar do cão, as flores como complementar da raposa e a cruz como complementar da âncora. O que está trazendo aqui referente ao dia 19? O cão, ele sempre vai falar sobre amizades, sobre pessoas que a gente confia. Só que a raposa, ela fala muito sobre a gente estar um pouco mais atento sobre as pessoas que nos cercam, justamente por, às vezes, a gente ter algum tipo de situação de pessoas que a gente confia, mas que talvez ou estão escondendo alguma coisa, ou estão manipulando alguma informação, que talvez pode prejudicar. Principalmente porque a âncora, ela fala muito sobre esse lugar de estabilidade e segurança. Então, assim, por ter saído o cão e o urso, pode falar sobre alguma amizade direcionada a trabalho. Alguém que talvez seja um pouco mais dominador, ou alguém que seja muito protetor e que talvez te ofereça até oportunidades, porque a carta complementar da raposa são as flores, que às vezes até é uma pessoa gostosa de se ter por perto, mas que talvez vai te colocar em alguma situação que vai te trazer prejuízos, porque a cruz, que foi a última carta que saiu, ela fala muito sobre, às vezes, situações mais pesadas que a gente acaba tendo que lidar, né? Ou acaba indo em direção. Então, assim, muito cuidado, tá? Obviamente que aqui eu não tô falando pra você desconfiar de tudo e de todos, mas perceba se às vezes alguém querido, que talvez a outra pessoa também tá no mau dia, é importante a gente pensar sobre isso, mas verifique se aquilo que estão te dando de oportunidade ou aquilo que estão te convidando a fazer, se realmente tá te levando para o lugar que você quer, ou se às vezes pode estar te colocando numa cilada, tá? Aqui pode estar falando também, né, sobre pensar mais com a própria cabeça, sobre talvez tentar analisar mais as coisas e se desvencilhar, mesmo que seja de uma amizade
querida ou que se demonstre querida, tá certo? É interessante, né? Porque às vezes a gente acaba em situações que são mais complicadas, de fato. Vamos lá para terça-feira, um conselho aqui para vocês referente à terça-feira. Pássaros, coração, cegonha. Muito legal. Pode ser a chegada de alguma notícia boa para você. Olha, já na terça-feira, se a gente for parar para pensar, tá muito mais positivo. Se no primeiro dia, né, que seria segunda, as coisas estão um pouco ali enroscadas, talvez alguém tá chegando com alguma informação que mais prejudica do que ajuda, já na terça-feira as coisas tendem a estar mais maleáveis, tá? O que me veio também, aqui apareceu os pássaros, o coração e a cegonha. O que me veio também é que na segunda-feira fala muito sobre alguém tentando tirar algum proveito. Já na terça-feira, essa combinação dos pássaros, coração e cegonha pode falar sobre a chegada de algo que você está esperando, de algo que pode ser positivo para você, de algo que pode ser bom. Então, a gente pode estar olhando aqui para uma questão de vamos deixar quieto os nossos ganhos, as nossas vitórias, não dividir tanto. Espera concretizar, para ninguém ficar de olho, para ninguém tentar de alguma forma também se beneficiar desse esforço que você vem fazendo, tá? Os pássaros e o coração e a cegonha falam muito sobre escolher um caminho. Pode falar bastante sobre um dia de pensar, de ter esperança sobre coisas que virão. Fala sobre empenho também, porque a carta complementar dos pássaros apareceu aqui o caminho. Qual rota que você vai utilizar? Qual caminho que você vai utilizar? Como que você vai direcionar as coisas que você quer? No coração apareceu a torre. A gente vê, né, que essa menina da carta, ela tá olhando para a torre muito grande. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente quer alguma coisa, a gente já se assusta pensando que vai ter que fazer muito esforço. Às vezes a gente vai ter porque o resultado é correspondente ao esforço, né? Quando a gente faz as coisas corretamente. E aqui aparece a cegonha. Então fala muito sobre o resultado que você quer angariar, mas também fala sobre caminhos que você vai escolher para chegar lá. Não tenha medo de enfrentar os desafios. Não tenha medo de colocar as caras e tentar fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque de fato tem sorte por aí. Tem boas coisas vindo por aí. O coração sempre fala sobre seguir aquilo que a gente deseja. E a gente sabe que a energia de Áries é uma energia que precisa estar vivendo aquilo que acredita. Senão as coisas parecem que ficam travadas. Então, vai em frente. Busque ali as coisas que você quer na terça-feira. Na segunda-feira, pede silêncio. Pede observação ao entorno, né, das pessoas que estão ali com você. Já na terça-feira fala sobre escolher caminhos que vão te levar para onde você deseja e acreditar que tem essas coisas vindo para você. Pede um pouco de silêncio referente àquilo que você escolhe para você, justamente por conta da segunda. Agora a gente vai falar da quarta-feira, meio da semana, né? Meio da semana é sempre o meio da semana. A gente não sabe se está no começo, se está no final. Vamos lá. A cruz, jardim, a casa, as nuvens, âncora e o caixão. Olha, vamos lá. As cartas que saíram aqui para quarta-feira foram a cruz, o jardim e a casa. Olhando aqui, fala muito sobre, às vezes, um certo peso que você pode estar passando, sentindo, no que você tem que desenvolver, no que você tem que buscar, no que você tem que pensar, buscando novas oportunidades. O jardim, ele sempre fala sobre estabilidade e tudo mais. E a casa
ela fala muito sobre estabilidade e segurança. Então, o que traz aqui? Pode falar que na quarta-feira talvez dê uma desanimada sobre perspectiva, sobre o que vem. Então, assim, não desanime. Como a gente viu, ali no começo da semana a gente tem que tomar um certo cuidado. Na terça-feira, boas coisas estão vindo. E eu sei que às vezes parece que as coisas são muito distantes. Mas o que diferencia o agora para o futuro são as ações que a gente toma para chegar nesse futuro. Então, assim, seja constante. Com a cruz, apareceu a carta complementar das nuvens. O que acontece aqui? Pode falar muito sobre incerteza, às vezes até um dia talvez se apegando mais à fé, ou questionando um pouco por que as coisas acontecem da forma como elas estão acontecendo para você. A carta complementar do Jardim, a âncora, um desejo muito forte sobre estabilidade, seja profissional, seja emocional, seja de saúde, seja romântica, seja em qualquer sentido. E aí o Jardim e a âncora fala sobre uma expectativa, um desejo de realmente conseguir ter esse chão seguro. E tende a dar certo. A última carta me chamou a atenção nessa quarta-feira, que é a casa e o caixão. A casa, ela fala muito sobre estabilidade e às vezes sobre a gente se apegar a um lugar que a gente já conhece, que a gente já tem segurança. Só que para a gente conseguir buscar coisas novas, muitas vezes a gente tem que ressignificar aquilo que a gente que a gente viveu, que a gente possui, porque a gente tem que dar um passo adiante. Então presta muita atenção em relação a isso, porque o caixão aqui tá falando muito sobre dar o próximo passo, buscar essa virada. Então entra naquilo. Na segunda-feira a gente falou sobre um apego, né? Sobre ter alguém ali que a gente conta, sobre a gente ter ali uma segurança. Na segunda-feira a gente falou sobre olha só, a carta complementar do caixão, que eu tirei mais uma, veio o anel. Quais são as relações que às vezes podem estar te travando? Quais são as relações que às vezes estão te segurando tanto que você não está conseguindo buscar coisas novas? Aqui a gente está falando sobre um término de relacionamento? Não necessariamente, tá? Mas é importante a gente cultivar e aprender a existir mesmo estando com outro. Mesmo tendo uma amizade que às vezes não pensa que nem a gente, mesmo tendo um irmão que não pensa que nem a gente, mesmo a gente tendo ali colegas de trabalho que não pensam que nem a gente. Aqui tá falando que às vezes você tá com medo do que o futuro vai te trazer, mas ao mesmo tempo muito apegado ao que te trava no presente. Então, movimente isto, tá? E corte as relações que talvez não estão te agregando. E aí como a gente pode cortar isso sem um término? Às vezes dividindo menos, às vezes convivendo menos, às vezes tentando trazer para os seus objetivos menos, porque pode ser que você esteja com um sonho e não a outra pessoa. E é importante identificar isso para evitar decepção, porque você vai estar pressionando a pessoa e a pessoa vai estar te deixando na mão, e a expectativa é sempre a cilada da nossa vida. Vamos para a quinta-feira? Nossa, quinta-feira vai trazer uma energia muito positiva. Muito positiva. Que legal. Mais uma vez o caixão, hein? Vamos lá. A lua. Olha que interessante. Eu fiz a tiragem. Eu sempre gosto de tirar 6 cartas porque eu gosto de pesquisar, de aprofundar nas coisas. Eu gosto de revirar as coisas. Porque eu acho que traz mais profundidade na leitura. Quem já passou por atendimento meu sabe que eu jogo pelo menos 2 baralhos, porque eu faço a tiragem da mandala, aí eu vou aprofundando, e é o que eu falo para as pessoas que eu atendo. A criança, ela tá relacionada ao sol, tá? É o que eu falo para as pessoas que eu atendo. Eu não gosto de spoiler. Deixa eu tirar e depois a gente conversa. A carta complementar da torre é o caixão, e a carta complementar da cegonha é a lua. Na quinta-feira o ânimo ele está de volta.
o ânimo talvez vai trazer uma energia aí positiva para você. O Sol, ele sempre vai falar sobre coisas muito positivas, sempre vai falar sobre vibração. E aí vem a Torre, mais uma vez, que fala sobre conquista, fala sobre encarar. Pode ser que na quinta-feira você esteja com essa energia de realização. Pode ser que na quinta-feira você esteja ali movendo-se. E, mais uma vez, a cegonha. E a cegonha, ela sempre está associada a coisas boas na nossa vida. Porque a gente não fala da né, historicamente, tem o conto que a cegonha traz os bebês, né, que é um recomeço, que é uma energia positiva e tal. Então é muito difícil a gente associar a cegonha com coisas ruins. Então, no baralho cigano, ela sempre vai falar sobre trazer boas coisas. Prosperidade, saúde, amor também, né? Eu faço essa expressão por amor porque o amor, ele envolve o outro. E sobre o outro, muitas vezes, a gente não tem domínio. Então é uma outra seara que a gente tem que analisar. Mas aqui, pode falar que na quinta-feira você vai estar mais direcionado e direcionada para dar as caras mesmo no que precisa. E é essa energia ariana que é importante você sempre cultivar. É um signo de fogo. Áries é um signo de fogo. E o signo de fogo, ele se movimenta com a intensidade, o interesse. Se esse interesse para de acontecer, não existe ânimo para continuar, entende onde eu quero te dizer? E aí fica mais brocochô, fica ali com uma energia mais paralisada, e isso vai se arrastando. Então, cuidado. A energia que vem complementar, a carta que vem complementar com o Sol, a criança. Olha aqui, o ânimo, o começo, o start. Então, na quinta-feira vai existir uma energia aqui de força para buscar, para correr atrás e tudo mais. Já com a Torre aparece aqui o caixão. Pode ser que você vai estar numa energia muito assim, de se desvencilhar de relações pesadas. E mais uma vez, se desvencilhar não tem a ver com término, tem a ver com entender o que a outra pessoa pode te dar, devido ao momento que você está agora. Porque às vezes você está buscando coisas novas, foi aquilo que eu expliquei, está buscando coisas novas, a pessoa está mais estagnada. Então perceba quem são as pessoas que estão na mesma energia que você. Ok? E o caixão com a torre pode trazer muito uma energia de quebrar paradigmas e barreiras mentais muitas vezes. Da dificuldade vai ser muito difícil. Você não sabe, a vida muda quando a gente decide. Eu decido fazer. Pode ser que eu comece, depois eu pare e que eu veja que não é isso que eu quero pra mim. Mas vá. E por último, a gente tem aqui a cegonha com a lua, que fala muito sobre reconhecimento. A lua é o astro que a gente olha, que a gente sauda, que a gente se conecta. Eu, particularmente, gosto muito da lua. E ter uma cegonha com a lua fala sobre a chegada de fato. Até diria que, caso você esteja esperando alguma notícia, alguma resposta de alguma coisa, talvez ali entre segunda a quinta as coisas se desenvolvam, tá? Muito legal, né? Porque a gente começou a leitura, mas antes disso eu já tinha acendido essa velhinha laranja para trazer essa energia de movimentação para os arianos. E aí depois eu deixo queimando até o final. Vamos lá. Agora a energia da sexta-feira. Estamos quase chegando no final de semana. E é isso, gente. Se vocês estiverem passando por alguma situação, coloca aqui embaixo pra gente conversar, tá? Principalmente trazer os pontos, pode... Se exponha o quanto você quiser. Caso você queira mandar a mensagem diretamente pra mim, tem um link, eu vou deixar o QR Code aqui durante todo o vídeo, né, toda a interpretação, para você me mandar a mensagem também diretamente lá no meu contato de atendimento, e aí a gente vê como que a gente consegue te ajudar, seja com atendimento, ou seja um aconselhamento, vamos trocar essa energia também. E aí se você quiser, manda lá no WhatsApp para você não precisar se expor, deixar aqui público, mas deixa um coraçãozinho aqui também para engajar, por favor. Vamos lá falar sobre a sexta-feira, dia 23. Foice, raposa e o jardim. Olha, nessa semana, o que me parece é o seguinte: se você der trela para alguém que está tentando de alguma forma buscar as suas recompensas, seja em todos os sentidos, seja no sentido de família, de amizade, de trabalho, na sexta-feira pode ser que alguma coisa legal que pode acontecer para você sobre para essa outra pessoa que está por perto. E por que eu digo isso?
Apareceu aqui a foice. A foice, ela fala sobre a colheita, sobre a gente chegar no resultado de fato que a gente deseja depois de plantar. Aí apareceu aqui a raposa e o jardim. A raposa, ela fala muito sobre aquele animal que fica fingindo que não está interessado e quando você vira as costas, pega. E o jardim, ele fala sobre as plantas que a gente cultiva, porque o jardim é um espaço privado, onde eu cuido, vou cuidando ali, vou colocando as plantas certas, nenhuma planta que compete, aí vai florindo, e conforme vai florindo, vai atraindo as borboletas, os animais bonitos ali pra gente ver. Então, o que me dá a impressão aqui? Que fala que alguma coisa, se você perder seu tempo com alguém que talvez está um pouco interessado nos seus objetivos, alguém mais pesadinho ali, pode ser que você perca alguma coisa em relação a isso, tá? E as cartas complementares. A foice apareceu com as flores. As flores falam sobre oportunidades, então se mantenha positivo e positiva nesta semana, que os resultados eles vêm. Obviamente aqui eu não tô falando sobre, né, revirar a vida, porque uma semana, as coisas. Tudo bem que pode ser que chegue alguma coisa muito legal que você já venha batalhando. Mas como essa leitura ela é global, envolve muitas pessoas, essa energia, ela fala muito mais para vocês entenderem o que conecta com vocês ou não. Diferentemente de uma leitura específica para uma pessoa, tá certo? É importante falar isso porque às vezes a gente escuta e não é 100% que se conecta com a gente, por conta dessas nuances, tá certo? Falando aqui sobre a raposa, apareceu os ratos. Às vezes os ratos pode falar sobre relações familiares ou relações muito próximas. Então, mais uma vez, raposa e ratos. Relações, sabe também o que me veio? Aquela amizade que você já passou de todos os limites, que aconteceu muita coisa chata, que você deu ali, de alguma forma, a confiança, que você esperou melhorar. Talvez seja o momento de limar. Isso lá na segunda, hein? Atenção, atenção. E por último, no jardim apareceu os pássaros, que falam sobre a oportunidade chegando, e o coração. Você lembra que saiu o coração lá? Que fala sobre seguir o coração? Siga seu coração para as coisas virem. Não tem como coisas novas acontecerem na nossa vida se a gente se bloqueia, se a gente tem medo, se a gente quer ficar preso ali numa rotina. É importante que a gente ceda também um pouco para os nossos sentimentos. Aqui eu não estou falando para jogar tudo pro alto. Tenha responsabilidade, mas ao mesmo tempo escute o seu coração. E aí você pode falar, nossa, Oberon, eu não, né? Eu acho que eu nem me apresentei nesse vídeo, né? Mas meu nome é Oberon, caso você ainda não saiba. E aí pode falar, nossa, Oberon, como que eu escuto meu coração? De noite, quando a gente deita na cama, tá? E apaga a luz. Porque quando as luzes, né? As luzes de fora, as vozes de fora se silenciam, as vozes de dentro explodem. Então é importante que nesse momento, obviamente que a gente tem que se conectar pra gente também não ficar ali muito aflito diante das coisas, a gente tem que dar tempo ao tempo, porque é o tempo que transforma as situações dolorosas, as situações positivas, as situações neutras, então é importante, mas é legal a gente entender o que a gente precisa transformar, tá certo? E agora a gente vai falar sobre o final de semana. Basicamente essa semana, só pra gente fechar, falou muito sobre uma perspectiva de tomar cuidado e seguir com seus projetos sem medo, né? Sem essa expectativa de achar que tudo vai ser muito difícil. Às vezes você tem uma capacidade que você nem imagina, e a recorrência, fazer constantemente, que vai te levar para onde você quer. Vamos falar sobre... Antes disso, eu vou tirar a carta conselho da semana. Vou fazer dessa forma que eu acho que vai ficar melhor. E depois eu tiro uma pro final de semana, tá certo? Então, vamos lá. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Até arrepiei. Renascimento. Renascimento. Retome antigos projetos e ideais que ficaram esquecidos para que voltem a tomar força, forma e identidade. Tá entendendo? Então, foi aquilo que eu te falei. Se você tá pensando que é uma torre, que é difícil, que é muito alta, vá em frente. Aqui pede isso, tá? Vou aproveitar para tirar também uma runa das bruxas. Vou aqui embaralhar elas.
A Runa das Bruxas é um oráculo, até que, obviamente, quando a gente fala sobre a questão oracular, a gente tem que falar com responsabilidade, porque envolve estudo, envolve intuição, envolve comprometimento também. Mas é um oráculo que são 13 peças, acaba sendo mais simples. Se você tem o interesse de aprender sobre o oráculo das bruxas, também pode ser uma possibilidade, né? Inclusive, mais aí pro final do ano, vou começar a lançar meus cursos que eu vou deixando vocês a par também, justamente pra gente trocar, e quem sabe também não dá certo de vocês estudarem aí alguma das formações que eu pretendo aqui, trocando com vocês. Mas vamos falar sobre as runas das bruxas. Estrela. A estrela, né? A estrela sempre é positiva. A estrela, ela fala sobre projetos. A estrela, ela fala sobre a gente pedir alguma coisa, sobre a gente se conectar com essa energia de manifestação. Então, observa como que essa semana ela tá positiva para realmente sonhar. E o sonhar, para que serve o sonhar? Eu sempre falo isso nas minhas leituras de mapa também, que tem muitos piscianos que eu atendo. O sonhar, ele permite que a gente veja outras perspectivas. E o sonhar, quando a gente manifesta, a gente age em relação a isso, faz com que as coisas se estruturem, faz com que os projetos aconteçam, e a gente consegue transformar isso com esforço, tá? Eu não vou falar nunca pra vocês que uma coisa vai ser simplesmente fácil. Tem coisas que às vezes caem no nosso colo, mas só funcionam porque a gente se prepara para aquilo. Então por isso que a gente sempre tem que estar no movimento, pra gente dançar ali com a vida. Então, é isso aí. Vamos agora falar sobre o final de semana. Gente, também põe aqui embaixo, né, de onde vocês são, se vocês seguem o Instagram, se faz tempo que a gente se conhece, porque eu gosto de conhecer vocês, porque aqui eu tô gravando com a câmera, mas eu acho tão legal as trocas que eu tenho nas outras redes, sabe? Me sigam também pra gente bater um papo, que sempre que eu tô online que me mandam mensagem, eu bato um papinho. Vamos falar agora sobre sábado e domingo. Coração. Olha, vamos lá. Sábado e domingo. Sábado e domingo, a gente normalmente ou a gente se recolhe e a gente tenta lidar ali com as nossas... a revitalização, né, do nosso corpo, ou a gente sai também, entenda como que você vai fazer isso, mas pede muita cautela, tanto no sábado quanto no domingo. O que acontece? Aparece aqui a cruz, a cobra e as estrelas. A cruz e a cobra traz aquela perspectiva. A cruz, ela sempre traz alguma coisa da gente pensar sobre o destino, às vezes punindo a gente, ou se conectar com essa energia de que eu mereço passar por uma determinada situação. Muito cuidado, porque a gente não merece passar pelo negativo. A gente tem provas, sim, durante nosso desenvolvimento de vida, tem o karma, que às vezes são situações repetitivas que a gente vai percebendo. Só que a gente veio aqui para buscar coisas, a gente veio aqui também para evoluir, a gente veio aqui para superar. Então é importante mesmo nos desafios, obviamente que aqui a gente não tá falando sobre aceitar qualquer tipo de situação, mas mesmo com os desafios, tentar ter essa positividade para atrair isso para si. E a cobra às vezes fala sobre alguém que às vezes pesa, que às vezes fica na sua cabeça te colocando para baixo. Quando as pessoas falam sobre alguma coisa pra gente, muitas vezes elas estão falando sobre elas. Se alguém vira para você e fala assim, isso daqui é muito difícil, isso daqui você não vai conseguir, muitas vezes ela tá falando dela mesma, que ela sabe que ela não vai conseguir, que ela sabe que não tem o ânimo, que muitas vezes você pode ter. Então, faça. E mais uma vez, calada vence, tá? Então, não divida tanto, começou a ver que tá pesando demais, se afaste. Por quê? A cruz, a carta complementar foi o urso. Aqui pode falar realmente sobre alguém tentando pesar na sua, de alguma forma. E aí, não ache que o universo está pesando na sua. Peça, né, se conecte com a energia superior, pedindo condições para que as coisas deem certo.
conforme for possível, né? Porque a gente sabe que a gente tem o nosso processo de vida. Mas se conecte com isso, ignore um pouco situações que te puxam para baixo. A segunda carta, a segunda combinação, foi a cobra e a montanha. A cobra pode falar sobre pessoas que nos envenenam. E aqui, ó, a montanha, que fala muito sobre essa perspectiva de ficar pesando que é difícil, ficar pesando que é muito desafiador. Agora, se você seguir o seu desejo, o seu instinto, o seu coração, olha para isso. Estrelas e coração. Tem combinação mais linda? Estrela fala sobre os sonhos, que foi a mesma coisa que saiu no oráculo das bruxas. E aí também tem aqui o coração, que fala sobre esse pulsar. O quanto que é importante você estar conectado ou conectada com o seu coração, com o seu sentir. Olha para isso, tá certo? Olha para isso, que vai ser muito importante para você. Vai ser um final de semana de muita reflexão e talvez vai ser um final de semana muito voltado para essa perspectiva de você conseguir entender e se libertar de coisas. Como a gente viu, a próxima semana ela pode ser um sobe e desce de sentimentos para vocês. E no final de semana pode ser que, se você estiver bem direcionada, você consiga ter mais clareza sobre isso. Mas basicamente fala sobre coisas chegando para você a partir do momento que você olhe para dentro e ressoe essa energia, sem tanto esperar dos outros. Às vezes a gente espera uma validação do outro para fazer algo que é nosso interesse. Cuidado, você não precisa disso, né? Arianos não precisam disso. Arianos foram feitos para fazerem o que querem e que buscam, porque eles quebram a inércia, eles fazem a movimentação do que eles querem e buscam, e isso daí é importante também. Vocês lembrarem, porque às vezes a gente esquece. Acontece tantas coisas na vida que às vezes a gente esquece do nosso potencial individual. A gente vive numa sociedade, a gente sabe que nem sempre a gente ganha as coisas exatamente como a gente quer, porque a gente tem desafios para vencer e tudo mais, mas se permita confiar. Harmonia, carta bonita. Vamos lá, o conselho do final de semana. A harmonia em todas as coisas do universo. Abra as portas do emocional, entre em sintonia com seu ser e desfrute de uma vida plena. Harmonizar-se é compreender o fluxo de tudo e seu próprio fluxo. Tá vendo? O que isso quer dizer? É isso, que a gente está num todo, mas a gente também tem direito de conseguir coisas positivas. Então aprenda a ressoar com isso. Eu converso muito com o universo. Talvez, se alguém converse comigo, achar que era meio doido. Mas eu converso muito com o universo, eu falo, olha, gente, eu quero muito isso, porque eu acredito que, né, a gente tem os nossos guias, os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, cada pessoa vai dar um nome, mas eu converso, falo, gente, por favor, eu gostaria muito disso. Se eu não estiver indo pelo caminho correto, qual caminho que eu tenho que seguir? Se possível, me mostrem, né? Para eu conseguir estar mais alinhado com isso e ressoar. Porque as outras pessoas também pedem coisas, né? E a gente é uma comunidade, então é importante que a gente tenha essa consciência e peça para o universo trazer isso. Então, a harmonia com você. Você viu que você ali, se a estrela e o coração, que você com o outro, da guerra? Então, olha para você mesma. Vamos lá, vamos aqui tirar a runa das bruxas. Eu gosto muito dessas runas aqui. Era uma loja lá no Mercado Místico que eu comprei, que é uma feira que recorrentemente tem em São Paulo, que até um dia, se Deus quiser, eu quero palestrar lá, trazer uma palestra bem legal sobre astrologia, que é um tema que eu amo, mas ela não faz mais. Apareceu aqui a runa do romance, mas não necessariamente só referente a esse tipo de romance, tá? Aqui é o símbolo da triqueta. O símbolo da triqueta fala sobre a compreensão do tempo e da eternidade muitas vezes. E fala muito sobre o processo de entender o apaixonamento, seja por uma pessoa ou seja por si mesmo. Você lembra que aqui a gente estava falando muito sobre a perspectiva de compreender o processo das coisas e principalmente retomar projetos? Então, trazendo essa runa, ela fala muito talvez sobre a compreensão dos ciclos,
a compreensão que você está cercado de outras pessoas desejantes também, que pedem, que se conectam com esse universo. Então, quanto mais você estiver em harmonia, e aproveite este final de semana para fazer isso, principalmente se onde você estiver num ambiente mais calmo, mais tranquilo. E entenda a tranquilidade no seguinte, às vezes a gente pode sair que tá conversando com um amigo e aquilo trazer paz, trazer harmonia. Às vezes a gente pode estar num lugar onde a gente festeja, onde a gente comemora e a gente tá em harmonia. Não necessariamente a harmonia, a paz, a calma, está só no silêncio. Obviamente que o silêncio ajuda a gente a acessar o nosso interior, mas isso vai além, né, só deste ponto. Então, aqui a triqueta, a runa do romance, ela pode estar trazendo muito isso que eu vejo que é necessário para você desfazer amizades que talvez não sejam tão legais, entender talvez colegas de trabalho que você deve tratar mais como colegas e principalmente ver essa questão de relacionamento amoroso, né, que também é uma coisa que a gente tem que pensar, mas principalmente se conectar com você mesma, você mesmo. Ter essa energia, ter essa transformação, tá certo? O dever de casa agora. Agora, como dever de casa, caso seja interessante para você, procure uma vela laranja, escreva seu nome, pode ser com a unha, pode ser ali com uma faquinha, alguma coisa que você tem ali que dê para você desenhar, de baixo para cima, né, no caso aqui, de baixo para cima da vela e acenda com a sua intenção para essa semana aí, do dia 17 ao dia 25. E peça movimento, peça que as coisas se transformem, se conecte com a energia do laranja também. Ou sei lá, talvez use uma peça laranja para fazer você lembrar desse vídeo, de você se conectar com você mesma. E você mesmo também. Eu nunca sei se é homem, se é mulher que tá assistindo. Ou também, né, galera neutra também. Então, é isso. Desejo a você uma semana abençoada. Lembre-se do seu poder pessoal, tá? Perceba quem são as pessoas que estão à sua volta. Porque às vezes a gente pede para alguém estar perto da gente, mas às vezes a pessoa não vai estar oferecendo aquilo que a gente quer de resolução. E a gente tem que lembrar do nosso poder interior também. Caso você queira uma leitura específica para você, eu estou ainda fazendo as leituras de 2026. Basta entrar no QR Code que eu vou pôr aqui ou aqui, certo? Caso você também tenha outros amigos aí que gostam desse tipo de leitura, vai ter a playlist aqui com os outros signos para você poder encaminhar, para vocês saberem, né, como que vai ser a semana. E também vai ter o link das minhas redes sociais abaixo. Então manda sua mensagem. Não esquece de curtir, por favor. Curte, comenta, compartilha. Isso ajuda bastante. Eu sei que eu tô começando agora, mas eu sei que ajuda bastante no sentido do YouTube. Entender que outras pessoas também vão ter interesse de ver. E é isso. Desejo uma semana abençoada e até a próxima semana.